Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5. Vamos ler aqui alguns versículos para nossa meditação. Vamos ler a partir do versículo 11 até o 14. Diz assim, olha: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se santificavam sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocaram as trombetas e cantaram para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podia um sacerdote ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém. Aleluia. Nós podemos contemplar a glória do Senhor neste lugar. A glória do Senhor se faz presente neste lugar. Interessante aqui no texto que quando a gente começa a olhar ele com calma, nós vamos ver um povo unidos para a adoração, cantando uniformemente, tocando os seus instrumentos, e eu vejo aqui pelos olhos da fé, com profunda alegria. Quão bom é estar na presença do Senhor. Eu fui convidado para ministrar em um congresso de varões há uma semana atrás, e o tema lá falava sobre arrebatamento, mas interessante que antes disso, 3 semanas antes, durante 3 semanas consecutivas eu sonhando com arrebatamento, pastor Dias. E falei até com a minha esposa, que coisa engraçada, a gente começa a ver o agir de Deus, e a gente olha para as coisas acontecendo, e nenhuma desses meus sonhos, que eu digo visão de Deus, pastor Eliezer, eu fui convidado para pregar numa igreja, e o pastor, essa igreja parecia ser uma igreja de militares da Marinha. Estavam todos com aquele uniforme branco da Marinha, aquele chapeuzinho branco da Marinha, todos os irmãos na nave da igreja também de branco, com aquele uniforme branco. E aí quando eu sentava para cultuar junto com eles, e que o pastor me dava a palavra, eu lia um texto. Eu li o texto a respeito da palavra, e o tema estava lá no livro de Naum, e capítulo 4, e ele dizia assim, o tema era: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E aí quando eu terminava de ler o texto, o povo começava a ir embora, irmã Dara. Levantava todo mundo e ia embora. Eu falava: ô irmãos, espera aí, que eu ainda nem comecei a pregar, eu só li a Bíblia. Aí o pastor me deu uma cutucada e falou: não, varão, aqui não é assim não. Aqui a gente só lê a Bíblia, terminou de ler a Bíblia, todo mundo embora, não tem desse negócio de pregar não. E Deus falou ao meu coração, o nome da igreja era Maranata. Eu falei: Jesus, que mistério é esse? Aí Deus falou bem assim: tem muita gente hoje que tem pressa de sair da minha presença. Pior ainda, quando você termina de ler o livro de Naum, quando você estuda o contexto de Naum, o texto diz assim: ai daquele que diz Maranata e não está preparado para esse encontro. 3 semanas consecutivas sonhando com isso. E hoje nós estamos aqui em gratidão ao Senhor por esta grande obra. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, meu irmão. Não tenha pressa, você fez a melhor escolha de estar neste lugar na presença de Deus. Você não está na presença do pastor Jean aqui não, do pastor Eliezer não. Você veio aqui para estar na presença do Deus vivo e verdadeiro. Já viu aquelas pessoas que estão com comichão na cadeira?
né? Fica agitada, quer ir logo embora, fica pensando nas coisas lá do mundo, fica pensando nos afazeres, então aí esquece de aproveitar este grande momento que estamos aqui na presença do Senhor. É a minha e a sua adoração, é o meu e o seu culto racional. E quando falamos de gratidão, é interessante, porque muitas das pessoas que passaram por Cristo, que tiveram um encontro com Cristo, que tiveram a oportunidade de olhar nos olhos do meu e do seu Salvador, não voltaram lá para agradecer pela obra que Deus fez na vida. Aqueles 10 leprosos que Deus curou, Jesus manda que eles fossem se apresentar aos sacerdotes, e no meio do caminho, quando estava rumando para ir se encontrar com os sacerdotes, um deles começa a olhar para si e fala: eita, estou curado. A palavra de ordem de Jesus vai chegar na minha e na sua vida. Mas qual é a atitude, irmã Cruzinha? Aquele homem olha para si e fala: Deus me curou, nós pedimos e Ele fez, o que eu vou fazer agora? Voltar para agradecer, voltar na presença do Senhor. Aí ele olha para aquele moço e fala: ué, não eram 10? E só tu, samaritano, só você voltou? Cadê os outros? Quer dizer, aqueles que deveriam ser os primeiros a voltarem, cada um foi cuidar da sua vidinha. Então não tenha pressa de sair da presença de Deus, não tenha pressa. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu ia dizer assim: olha, derrama sobre nós a tua glória, Senhor. Derrama a tua glória neste lugar, Senhor. Derrama a tua graça neste lugar, Senhor. Nós precisamos sentir a tua presença, Senhor. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos e com sensibilidade na alma para podermos ouvir a voz do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor? Sabe por que muitas das vezes nós não ouvimos Jesus falar conosco? Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos sentir a presença e a graça do Senhor nas nossas vidas? É porque a gente faz muito barulho. Barulho demais. E às vezes Deus quer, calmaria. Tenha calma. Jesus vai trabalhar, Jesus vai agir. Quanto tempo eu creio aqui pelos olhos da fé, vocês não oraram ao Senhor, porque naquele lugar lá não tinha nem mais condições de crescer, não é verdade? Um lugar apertado, espaçoso, e quantas vezes eu tenho certeza absoluta disso, que vocês colocaram isso em pauta diante da reunião celestial, dizendo: Senhor, socorre-nos, Senhor, dê graça para este lugar, e hoje é a concretização daquilo que Deus tem promessa na vida de vocês. Mas não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Derrama a tua glória sobre nós, Senhor. Derrama a tua glória neste lugar. E o texto diz isso. Olha só que quando Deus enche a casa, versículo 14, os sacerdotes não podiam sequer ficar de pé, porque a glória do Senhor era muito grande. A glória do Senhor é muito grande. Como é que nós fazemos isso para que a glória entre na casa? Como é que nós vamos fazer para que a glória entre no local, para que Deus esteja presente? Em primeiro lugar, nós temos que edificar a casa do Senhor da forma correta. Segundo Crônicas, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz assim, olha só que interessante. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto de seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus: o comprimento em côvados, segundo a medida primeira, e 70 côvados, e a largura de 20 côvados. Primeira coisa, meu irmão, que nós temos que ter: bom alicerce para edificação. Nós precisamos edificar o altar da nossa vida diante do Senhor. A casa, quando ela é construída, veja bem, para quem entende de obra aí, ela tem que ter uma boa base, um bom alicerce. Tem que gastar muito ferro, tem que gastar muito concreto do bom, pastor.
Brita é boa para fazer esse concreto. Se for um cimento daqueles que esfarela, daqui a pouco está arrancando. E a casa pode vir abaixo. Para edificarmos na presença do Senhor, temos que trazer o melhor. Qual é o melhor? É a minha e a sua adoração. Uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, uma adoração que faz, aleluias, os céus abalarem, o inferno se tremer e Deus se levantar do seu trono para ouvir a minha e a sua oração. Edificar a casa. E não só uma casa construída por 4 paredes, mas principalmente a nossa casa espiritual. Eu e você somos casa do Senhor. Eu e você somos morada do Senhor. E precisamos estar o tempo todo, aleluias, voltados para esta casa do Senhor, para esta edificação, né? Edificar a casa do Senhor. Segundo lugar, que eu enxergo aqui, para que a glória de Deus desça na casa. Para que a gente tenha a presença do Senhor. Segundo lugar, edificar o altar. Segundo Crônicas capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, ó: também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de altura, e de 10 côvados de altura. Pensa, irmãos, no tamanho do altar que era. Quando falamos de altar, edificar o altar, é eu e você na presença do Senhor. Eu e você na presença do Senhor. Retirar as cinzas do altar, para que o fogo arda continuamente. Vai arder continuamente, retirando as cinzas e colocando lenha. Só vai ter fogo se colocar lenha. Só vai ter fogo se colocar lenha. Só vai ter fogo se reparar o altar. Quando eu falo disso, eu me lembro quando Elias enfrentou ali os profetas de Baal. E a Bíblia diz que eles começaram a adorar o Deus dele e nada acontecia. Quando chegou a vez do profeta de Deus, ele falou bem que primeiro eu vou reparar o altar. Elias começa a reparar o altar, ajeitar as pedras que talvez aqueles homens tenham derrubado, talvez eles tenham feito alguma estripulia ali, pastor, e uma pedra caiu, o altar ficou torto. E tem muitos lugares hoje que tem altar torto. Altar edificado por mãos imundas. E aí quer que Deus brade do alto. Não vai bradar. Não vai bradar. A palavra do Senhor é o seguinte, ela diz que para crescimento, pastor, para crescimento, nós precisamos estar firmados na palavra, na coinonia e na palavra dos profetas. A palavra de Deus, a comunhão com os irmãos e os ensinamentos e as doutrinas dos profetas e dos apóstolos. Aí cresce. Aí cresce. Porque Jesus é que é o cabeça, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é o alicerce dessa obra. Enquanto vocês estiverem fazendo menção do nome de Jesus nesse lugar, em gratidão ao Senhor, colocando Ele como primícia, colocando Ele em lugar de destaque, esta obra vai crescer, em nome de Jesus. Esta obra vai crescer em nome de Jesus. Muitos e muitos cultos de adoração virão por causa daquilo que Deus vai fazer no meio de vós. Edificar o altar. Então Elias ajunta tudo ali novamente, coloca coisas, as suas pedras, cada uma no seu devido lugar. E agora o profeta de Deus fala, agora joga água. Interessante isso, né? Como é que eu vou querer acender uma fogueira se primeiro eu jogo água? Mas nós estamos falando do Deus do impossível. Nós estamos falando de um Deus que tudo pode. Nós estamos falando de um Deus que Ele inverte a sequência lógica das coisas. Ele usa o fraco para confundir as coisas fortes. Ele usa da forma como Ele quer. E quando nós estamos na presença de Deus, Ele é por nós neste lugar. Joga água aí, irmão. É interessante isso. Eu creio ali pelos olhos da fé que aqueles profetas de Baal falou assim, tá doido. A gente clamou aqui, clamou, meteu lenha, mandou fogo. E o nosso Deus não falou nada. Esse que está jogando é água, aonde que ele vai responder com fogo? Mas eles não conheciam o poder do Deus vivo e verdadeiro.
edificar o altar. A minha e a sua adoração tem que estar sempre na presença do Deus vivo e verdadeiro. O meu e o seu altar tem que estar no local correto, da forma correta. Joga água aí, irmão, pode jogar. Muitas das vezes são as calúnias que vêm, muitas das vezes são as aflições que vêm, muitas das vezes são as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, e as pessoas falam bem assim para mim e para você: não vai dar certo, você não vai conseguir crescer, não vai sair deste lugar. Alguns ainda dizem assim: tem uma cabeça de burro enterrado aqui, mas nós profetizamos para a glória do Senhor que não tem nenhuma cabeça de burro enterrada. Aqui tem a boca de Deus, e quando Deus manda, a gente alarga as portas da tenda. Aleluia. Volto a frisar, não é o local, não são as quatro paredes, mas é a forma como que nós adoramos. Aí Deus fala: meu filho precisa de um lugar maior. A minha igreja vai precisar de um lugar maior. Eu vou dar um lugar maior, não é? Eu vou abençoar, eu vou mandar mais cadeira, eu vou mandar mais microfone, eu vou mandar mais gente, eu vou mandar mais colaborador, eu vou mandar mais adoradores. E naquele lugar eu vou descer com a minha Shekinah. Aleluia. Derrama sobre nós a tua glória, Senhor. Ô glória. Aí depois que o profeta manda jogar água, eu vejo isso pelos olhos da fé, meu irmão. Não foi muito falar não, pastor. Oh Deus, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Olha, tá vendo esse bando de sem noção aqui? Manda fogo do céu e consome o holocausto. Que coisa interessante, né? Simples, rápido e eficaz. Deus responde na hora. Como Deus responde na hora, irmãos? Edificando a casa, edificando o altar. Deus tem resposta para mim e para a sua vida. Quem tem promessa de Deus aí? Aleluia. Deus tem resposta para nós. No tempo dele, na hora dele, eu achei interessante o varão falando ali que já é um ex-falecido, né? Não sabia desse teu testemunho não, varão. Mas é Deus que faz essas coisas. É Deus que faz o impossível. Se Ele tem poder para ressuscitar um morto, quem dirá então alargar as tendas deste lugar, para nós podermos adorar mais e mais ao Deus vivo e verdadeiro. Ele tem poder para isso. É culto de gratidão, mas é culto que Deus também fala na minha e na sua vida, para que a gente coloque nossa vida no altar, diante do Senhor. Aí Deus responde. Adoração é sacrifício de qualquer jeito. Eu vou fazer isso aqui só porque está me sobrando. Eu vou dar disso aqui só porque me sobrou. Eu não vou não porque está muito longe. Eu não quero ajudar não porque hoje é domingo, eu tenho outras coisas para fazer. Não tem prazer de fazer a obra de Deus. Aí é com você. É o pastor que está falando aqui, hein? Mas é sacrifício. E o segundo tipo de sacrifício é quando a palavra diz: despojar-se do meu eu, para adorar na beleza da santidade que Ele tem. Não importa o que Deus quer? Deus quer o seu Isaac. Olha que interessante. Deus quer o seu Isaac. Qual é o seu Isaac, meu irmão? Para você colocar no altar de sacrifício. Eu vejo aqui pelos olhos da fé Abraão andando, e o texto fala isso muito claro. Abraão andando com seu filho Isaac. Escute isso. Daqui a pouco ele chega com os seus jovens que estavam ali com ele, o animal junto ali com Isaac. Aí ele fala para aquele jovem, diz assim: espera aqui, aguardem aqui, que eu e Isaac nós vamos lá adorar e depois voltaremos para vós. Olha a fé desse homem. Olha a fé que Abraão tinha, mesmo sabendo que se ele tivesse que de fato descer o cutelo, Deus teria poder suficiente para ressuscitar. No meio do caminho, irmã, eu vejo aquele jovem subindo com o pai e falando assim: pai, olha só, a lenha está aqui, o fogo também está aqui, mas cadê o cordeiro? Ei, Deus para si proverá. É sacrifício. Abraão já sabia do que ia acontecer. E poucos pregadores, pastor, falam da fé de Isaac. A maioria fala da fé de Abraão.
mas esquece de falar da fé e obediência de Isaac. Porque se fosse hoje, eu e você, ó, é ruim que eu vou ficar aqui, não é? Eu estou vendo ali, eu estou vendo o fogo, então meu pai está com a faca na mão, cadê o carro dele? Vou correr, mano, vai sobrar para mim, não é? Eu ia, mas rapaz, 18 a 12 anos. Vai meter a faca em outro, em mim não. Tu não corria não? Oi. Olha a obediência desse jovem. Deus para si proverá. Ele falou, então eis-me aqui. Eis-me aqui. Para deitar no altar sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Hoje Deus não vai cobrar isso de ninguém. Deus vai cobrar a minha e a sua adoração. Como é que nós estamos colocando o meu e o seu sacrifício no altar? Escute isso. Pastor, tem tanto tempo que eu oro e Deus não me dá resposta. Pastor, tem tanto tempo que eu busco e Deus não me dá resposta. Reflita nisso. Como é que você está edificando a casa? Como é que você edificou esse altar? Como é que você está colocando o seu sacrifício diante do Senhor? Porque diante do pastor, se você vier e ajudar, você ombrear com ele, glória a Deus, porque nós somos corpo. Temos que ajudar mesmo, viver em koinonia, mas diante do Senhor essa obra é muito grande. Porque a minha e a sua obra diante do Senhor não é vã. Diante do Senhor Ele vai dar o verdadeiro galardão para mim e para a sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes esse sacrifício exige renúncia. Exige renúncia, abnegação. Ah, eu quero ser um cantor. Olha, não vai ser cantor se você não for lá e treinar e ensaiar. Estudar música. Não é, ah, eu quero tocar aqui no conjunto das meninas. Não vou porque elas não vão deixar. Eu sou homem, né? Mas vai que tem aí uma menina que já fica com o olhinho brilhando para lá. Eu quero também, né? Qual é o primeiro passo? Estudar música. Não ia deixar eu entrar não, né? Olha. Tá vendo? O pastor já... Eu toco, eu sei tocar. Comecei meu ministério na música. Mas então é isso. Se eu quero cantar, eu vou ensaiar. Eu vou estudar música. Se eu quero tocar, se eu quero pregar, o que eu tenho que fazer? Me alimentar dessa palavra. Eu tenho que buscar. Então é um sacrifício. Está aqui minha esposa que é testemunha disso. Quantas e quantas vezes eu varava a noite, madrugada dentro, preparando aula, preparando mensagem, preparando estudo, lendo a palavra do Senhor. Por isso que eu falei aqui no início que a minha mente, como professor de teologia, tem mais de 20 anos, queridos, que eu dou aula de teologia, irmã Cruzinha. A minha mente fica assim, ó, viajando na palavra e Deus falando comigo. Isso é maravilhoso, pastor. Isso é maravilhoso, eu olhar para a Bíblia aqui e Deus começar a falar como vocês estão ouvindo a minha voz. O Espírito Santo começa a falar no meu ouvido aquilo que Ele quer que eu diga. Isso é um particular meu com Deus, mas eu paguei preço por isso. É o meu altar diante do Senhor, como estou sacrificando diante do meu Deus. Em último lugar, como é que a gente vai ter a Shekinah e a glória de Deus dentro da casa? Como é que vai ser isso, meu irmão? Praticando a verdadeira adoração. Diga assim comigo, praticando a verdadeira adoração. É, queridos. Aí aqui no capítulo 5, do versículo 11 ao 13, foi o texto que nós lemos, que diz assim: sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se achavam se santificavam, escute isso, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com ataúdes, com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Versículo 13: e quando uniformemente
tocaram as trombetas e cantavos para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombeta e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer o Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então, olha aí, ele bota uma vírgula, depois disso tudo, a verdadeira adoração, uniformemente, escute isso. E quando eu vejo aqui ele falando das vestes, que eles estavam com as suas vestes de linho fino, a orla das vestes dos sacerdotes, daqueles levitas, na bainha assim era da cor azul, e estava escrito santidade ao Jesus. Santidade ao Senhor. Deus é santo e quer que eu e você também sejamos santos. Santidade ao Senhor. Quando nós estamos na obra, quando nós estamos imbuídos a trabalhar nesta obra para o Senhor, nós temos que estar em santidade ao Senhor. Como é que nós adoramos, pastor? Em santidade ao Senhor. Como é que nós adoramos, Senhor, ao Senhor, pastor? É nos despojando de nós mesmos, jogando para trás toda a capa, jogando para trás toda a soberba, jogando para trás tudo aquilo que se chama eu, para apontar para o alto e dizer: nós fazemos menção do teu nome neste lugar, Senhor. Derrama da tua glória, derrama da tua Shekinah neste lugar. Aí Deus vai responder com fogo e com poder e glória. Escute, versículo 13, a última parte, ele diz assim: então, só depois disso, a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Importante, queridos. E muitas das vezes pular etapas atrapalha o processo de adoração. Não podemos pular etapas, nós temos que estar em constante busca do Senhor da forma correta. Hoje pela manhã eu estava ministrando lá na escola bíblica dominical e falando a respeito dos sacerdotes que lavavam seus pés e também lavavam suas mãos. Isso fala de buscar a santidade para entrar no Santo dos Santos. E quando nós vemos ali o sacerdote lavando os pés e as mãos, porque tinha acabado de sacrificar em prol do povo, para depois entrar lá no Santo dos Santos, nós falamos o seguinte: os seus pés, guarda o teu pé, antes de entrares na casa do Senhor. Por onde nós temos andado? Aonde é que nós estamos passeando? Por onde a planta dos nossos pés tem tocado, para que a gente entre na presença do Senhor? Primeiro, edificando a casa. Segundo, edificando o altar. Terceiro, consertando a minha e a tua vida, né, para oferecer um verdadeiro sacrifício. Em quarto lugar, a verdadeira adoração ao Senhor. Verdadeira adoração ao Senhor. Interessante isso, querido. Quem aqui não sentiu a presença de Deus quando o jovenzinho ali estava cantando? Não é verdade? A verdadeira adoração, queridos, isso é maravilhoso. Que muitas das vezes nem sempre sobe, bate aqui, ó, e sai para lá. Para que a minha e a sua adoração seja verdadeira e ela suba, que diminua eu, como diz o profeta João Batista, que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça, que eu diminua, e o nome dele seja exaltado. E a gente manda glória para cima, Deus manda misericórdia para baixo, Deus manda misericórdia para baixo, Deus manda graça para baixo. A gente permanece, a gente agradece, a gente faz culto em gratidão, e Deus fala: eu vou alargar as tendas. A gente continua agradecendo, a gente continua trabalhando, a gente continua rompendo. O inimigo não fica satisfeito, ele começa a mandar aí os seus levantes. Aí a gente vem com autoridade, porque este lugar é lugar de boca de Deus. A gente vem com autoridade que vem do alto, e aí a gente proclama que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.